Capítulo 9. Os discos voadores em sânscrito. Seria muito reconfortante se pudéssemos descartar todos esses relatos como fábulas, mas quanto mais nos aprofundamos nas obras antigas, mais relatos encontramos sobre aeroformas, fontes de energia e super-armas, que pouco significavam para os tradutores sânscritos do século XIX, mas que têm um significado muito sinistro e significativo para nós hoje. Não estou tentando provar que os pré-diluvianos tinham bombas atômicas ou algo semelhante, ficarei bastante satisfeito se puder mostrar que eles sabiam como construir um tipo de disco voador. Mas gostaria de citar algumas passagens do Mahabharata, escrito há mais de 3.000 anos, que mostram de forma conclusiva que certas forças cósmicas tremendas e sua manipulação não eram desconhecidas para eles. Cito essas passagens não como uma digressão interessante, mas apenas para mostrar que, se uma civilização desaparecida já compreendeu o funcionamento da energia nuclear, bem como um tipo de energia radiante ainda desconhecido para nós, então há ainda mais motivos para acreditar em seus relatos de que também possuíam máquinas voadoras de incrível poder e capacidade. O primeiro trecho é um relato de uma testemunha ocular da arma chamada Agneia sobre um infeliz exército abaixo. Seria bom que os generais o estudassem. Um míssil flamejante, com o brilho de um fogo sem fumaça, foi lançado. De repente, uma espessa escuridão envolveu as hostes. Todos os pontos da bússola foram subitamente envolvidos pela escuridão. Ventos malignos começaram a soprar. Nuvens rugiram no ar superior, derramando sangue. Os próprios elementos pareciam confusos. O sol parecia girar. O mundo, queimado pelo calor daquela arma, parecia estar em uma febre. Os elefantes, queimados pela energia daquela arma, corriam aterrorizados, buscando proteção contra sua terrível força. A própria água sendo aquecida, as criaturas que vivem na água pareciam queimar. O inimigo caiu como árvores que são queimadas em um incêndio violento. Elefantes enormes, queimados por essa arma, caíram por toda parte. Outros, chamuscados, correram para cá e para lá e rugiram com medo no meio da floresta em chamas. Os corcéis e as carruagens, queimados pela energia daquela arma, assemelhavam-se aos tocos de árvores que foram consumidos em uma conflagração florestal. Milhares de carruagens caíram por todos os lados e a escuridão escondeu todo o exército. Ventos frios começaram a soprar. Todos os pontos da bússola ficaram claros e brilhantes. Então tivemos uma visão maravilhosa. Queimados pelo terrível poder daquela arma, as formas dos mortos não podiam sequer ser distinguidas. Nunca ouvimos falar, nem vimos, algo semelhante a essa arma. Essa terrível descrição de carruagens carbonizadas como tocos de árvores queimadas e milhares de homens tão queimados que nem mesmo suas formas podiam ser distinguidas, foi possivelmente escrita pela primeira vez 10.000 anos antes de Nagasaki. No Mausala Parva, há uma arma comparada a um parafuso de ferro, por meio da qual todos os membros da raça dos Vrinis e dos Adakas foram consumidos em cinzas. De fato, para a destruição deles, Kanra produziu um feroz raio de ferro que parecia um gigantesco mensageiro da morte. Essa arma era tão terrível que, com grande angústia, o rei fez com que o raio fosse reduzido a um pó fino. Mesmo assim, ela ainda possuía um poder virulento e terrível, pois, ele empregou homens para jogar a pólvora no mar. Mas, com todas essas precauções, muitos danos foram causados por meios invisíveis ou radioativos. Os cabelos e as unhas das pessoas caíam da noite para o dia. Vendavais sopravam o dia todo. A cerâmica rachou sem nenhuma causa aparente. Os pássaros ficaram brancos e suas pernas ficaram escarlates e com bolhas. E a comida estragava em poucas horas. Além da arma Agneia, a arma Brahma, que se dizia conter os poderes do próprio Deus, que nem mesmo os imortais conseguiam suportar. Essa arma é interessante porque não se parece com nada que se conheça hoje. Também conhecida como dardo de Indra, ela é operada por um mecanismo de reflexão circular. Ele não é disparado, mas ligado como um holofote. Imediatamente, um brilho sai do mecanismo, um feixe de luz que se torna cada vez mais forte até que o alvo seja completamente consumido. Seu poder é considerável, pois em um dia perfeitamente bom, ele causa imediatamente uma grande perturbação na natureza. Os ventos sopram, a água ferve, os animais correm soltos. A única coisa que pode neutralizá-la é outra Brahma Veapon. Duas dessas armas, operando em oposição, neutralizam completamente uma a outra, o que sugere fortemente que elas funcionavam com base em um princípio vibratório,
que poderia ser neutralizado girando cuidadosamente as ondas opostas. As restrições dadas contra o uso indiscriminado dessas armas são muitas. Elas nunca podem ser empregadas, exceto em casos de emergência extrema, quando todas as outras armas tiverem sido testadas e falharam. Elas não podem ser usadas contra civis nem contra soldados em retirada. Drona é severamente advertido por violar essas regras e lhe é dito que seu poder será retirado se ele fizer isso novamente. Com a arma de Brahma, você queimou os homens da terra que não conheciam as armas, civis. Esse ato não é justo. Não cometa novamente um ato tão pecaminoso. Antes de usar as armas Brahma, o operador invariavelmente toca a água, o que, para nós, implicaria a realização de um contato elétrico ou um bom aterramento. Os efeitos são descritos em muitos lugares. O filho de Drona tocou a água e disparou o Narayana. Ventos violentos começaram a soprar, chuvas torrenciais caíram. Ouviram-se trovões, embora o céu estivesse sem nuvens. A terra tremeu. Os mares incharam em sua confusão. Os cumes das montanhas se dividiram. A escuridão se instalou. A arma de Brahma afligiu Parta e todos os seres. A terra e todas as suas montanhas tremeram. Ventos terríveis começaram a soprar. Os mares incharam em agitação. Na debandada que se segue a essa desolação, acontece uma coisa curiosa. Em meio à debandada, aos gritos dos elefantes, às carruagens desgovernadas e à desolação em chamas, os soldados em fuga correm para a água mais próxima, onde se despem e lavam a si mesmos e suas armas enquanto a debandada ainda está em andamento. Porque eles parariam para tomar banho e lavar suas armaduras na água, que nunca é muito boa para isso, na melhor das hipóteses, em um momento como esse, a menos que estivessem com medo de serem contaminados por alguma coisa, a menos que alguma qualidade peculiar tenha sido conferida à sua armadura pela explosão, que eles sabiam que seria fatal se não fosse rapidamente neutralizada. Foi-nos dito que somente aqueles que estiverem usando metal ou segurando objetos de metal serão feridos pela arma Brahma. Aqueles que baixarem as armas e abandonarem suas carruagens não serão mortos por ela. Mas aqueles que sequer pensarem em lutar contra ela serão mortos, mesmo que se escondam nas profundezas da terra. A importância de evitar o metal quando a arma está ativa é frequentemente enfatizada. Em uma batalha, Bhimazena é salvo por pouco da morte certa ao ser arrastado de sua carruagem no último momento. Envolvido pela arma do filho de Drona, Bhima, com seus corcéis, condutor e carruagem, tornou-se incapaz de ser contemplado. Como um fogo de chamas ardentes, no meio de outro fogo, todos os raios ferozes começaram a se dirigir à carruagem de Bhima. Assim como o fogo Yuga que consome o universo finalmente entra na boca do Criador, essa arma começou a entrar no corpo de Bhima. Vendo isso, Krishna e Arjuna gritam para que ele jogue as armas no chão e se afaste de sua carruagem o mais rápido possível. Bhima, dominado pelo fogo elétrico ardente, fica atordoado, murmurando insultos contra o inimigo. Então, seus dois amigos, que já haviam tomado medidas de proteção, descem de seus carros e correm até ele, protegendo os olhos do brilho, enquanto aquela arma do filho de Drona, apontada contra Bhima, aumentou em energia e poder. Agarrando-o pelos braços, eles o arrastam da plataforma, jogam-no no chão e rapidamente o desarmam. Então, a arma é acalmada, os ventos cessam e o céu azul é visto novamente. Mas Bhima está furioso e sente que sofreu uma derrota ignominiosa aos olhos do inimigo. No encontro seguinte, os dois lados estão mais equilibrados. Bhima, em sua carruagem, corre para atacar e, mais uma vez, torna-se o alvo dos raios ofuscantes da super-arma. Dessa vez, ela é neutralizada. Ao ver Bhima dominado por aquela arma, Dharajaya neutralizou sua energia cobrindo-a com a arma de Varuna. Ninguém podia ver que ele havia sido coberto pela arma de Varuna, devido à força ígnea que o envolvia. A arma do filho de Drona começou a entrar no corpo de Bhima. Assim como não se pode perceber o fogo penetrando no sol, nem o sol penetrando no fogo, ninguém podia perceber a energia que penetrava no corpo de Bhima. 37 Como em um combate anterior, quando Partha neutralizou Drona com sua arma de Brahma, assim agora, toda agitação na natureza foi rapidamente pacificada. Até o momento, os discos voadores têm sido singularmente pacíficos. Em todos os séculos em que estiveram em nossos céus, não consegui encontrar um único caso de ação hostil. No entanto, o disco pré-histórico feito na Terra, ou Vimana, era uma arma formidável na guerra.
Vou lhe dar alguns exemplos de como eles eram usados para atacar cidades e exércitos e da terrível destruição que resultava. Kukra, montado naquele excelente Vimana, que era movido por forças celestiais, prosseguiu para a destruição da cidade tripla. Para essa operação específica, havia sido decidido anteriormente construir um Vimana de grande poder. A cidade é tão forte que somente uma arma capaz de destruir suas 3 seções de uma só vez é considerada viável. Essas 3 partes devem ser perfuradas por um míssil, pois nenhum outro meio pode ser usado para destruí-las. Em primeiro lugar, ocorre um bombardeio geral. Kukra, cercado pelos Maruts, começou a lançar seu trovão sobre a cidade tripla de todos os lados. Em seguida, o terrível míssil é usado. Ele lançou um míssil que continha o poder do universo contra a cidade tripla. A cidade começou a arder. A fumaça, parecendo 10.000 sóis, brilhava em esplendor. Essa arma é tão terrível que até os deuses têm medo. Vendo os poderes do universo unidos em um só lugar, os deuses ficaram maravilhados. De fato, eles tiveram que intervir e extinguir o fogo, dizendo: não queime o mundo inteiro até as cinzas. Não quero confundir a questão neste momento, pois estamos tentando limitar o assunto, mais ou menos, aos Vimanas. Mas, em 1945, o governo americano não conseguiu produzir uma arma que também continha o poder básico do universo? Os Vimanas também foram usados contra exércitos. Um enorme e terrível Vimana feito de ferro preto, com 400 yojanas de altura e o mesmo número de largura, equipado com motores colocados em seus devidos lugares. Nem corcéis nem elefantes o impulsionavam. Em vez disso, era conduzido por máquinas que pareciam do tamanho de elefantes. Uma testemunha ocular em terra conta sobre o bombardeio aéreo de seu exército pelos Rakshasas. Vimos no céu o que nos pareceu ser uma massa de nuvem escarlate semelhante às chamas ferozes de um fogo ardente. Dessa massa, muitos mísseis flamejantes brilhavam e rugiam tremendamente, como o barulho de 1000 tambores batendo ao mesmo tempo. E dela caíam muitas armas aladas com ouro e milhares de raios, com grandes explosões e muitas centenas de rodas de fogo. O barulho dos cavalos que caíam, mortos por esses projéteis, e dos poderosos elefantes atingidos pelas explosões era alto. Com gritos de ó e alas, o exército errante parecia prestes a ser aniquilado. Esses terríveis Rakshasas tinham a forma de grandes montes estacionados no céu. Tudo teria sido perdido se Kama não tivesse produzido uma arma secreta que derrubou a frota de bombardeio dos Rakshasa do céu. Karna pegou aquela arma terrível, a língua da destruidora, a irmã da morte, uma arma terrível e resplandecente. Quando os Rakshasas viram aquela arma excelente e flamejante apontada para eles, ficaram com medo. O míssil resplandecente elevou-se no céu noturno e entrou na formação estelar. E reduziu a cinzas o Vimana dos Rakshasas. A nave inimiga caiu do céu com um barulho terrível. Mesmo caindo na terra fora de controle, um dos Rakshasas vingativos estava determinado a causar o máximo de dano possível, então ele adotou a recente técnica japonesa de kamikaze e bateu com sua máquina monstruosa nas tropas abaixo, de modo que uma parte do exército foi esmagada e pressionada contra a terra. Lembre-se, a forma de grandes montes estacionados no céu, como uma massa de nuvens azuis no céu, cercada por um arco-íris. Vimanas enfeitados e equipados de acordo com as regras pareciam estruturas celestiais no céu. Levados para longe pareciam voos de pássaros altamente belos. O Puspaka Vimana era possivelmente da classe elefante, com seus móveis, janelas, muitos apartamentos e capacidade de transportar todos os Vanaras, bem como Rama, Sita e Laxmana. Ocasionalmente, ouvimos histórias de Vimanas gigantes, que parecem ter um sabor de Daiva, no Mahabharata, quando o Asura Maya parte em uma enorme e deslumbrante construção circular dourada com 4 usinas de energia e uma circunferência de 12.000 cúbitos, cerca de 4 vezes o tamanho do monstro que destruiu o avião de caça do Capitão Mantel sobre o campo de Godman. Não se poderia dizer o mesmo sobre os discos voadores? O Gatotrashabadma faz uma declaração que é ainda mais surpreendente. Dotado de grande energia, o Rakshasa mais uma vez desceu à terra em seu Vimana dourado. Quando aterrissou, parecia um monte de antimônio de formato bonito na superfície do solo. No recente filme The Day the Earth Stood Still, O Dia em que a Terra Parou, foi feita uma representação inteligente de um disco voador pousando em um parque público de Washington. Ele estava sentado na grama, um belo monte prateado de metal reluzente, para o qual não consigo pensar em uma descrição melhor do que
Um monte de antimônio de belo formato na superfície do solo.